Bom, vamos lá então, né? Nosso capítulo 7, quadro doloroso. E põe doloroso nisso. Puts. Bastante. Bom, no comecinho aqui, eles relatam, né, que eles estavam lá naquele cômodo lá, né, naquele compartimento lá que tinha grade, que eles ficaram escutando o povo lá na rua, falando, né, tudo mais. Aí um cidadão lá chega lá e fala para eles que eles podiam dar uma voltinha pela cidade, né? Estavam temporariamente livres. Aí ele fala que convidou-nos Gúbio a pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Aí, novamente, o tal dos ovoides, né? Uhum. Aí vai André Luiz, Eloy e o Gúbio, né? Os três vão fazer uma excursãozinha lá. E aí ele coloca assim, né? Coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada, iam e vinham. Ofereciam perfeita impressão de alienados mentais. Exceção de alguns que nos fixavam um olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam irritadiços ante a calma de que lhe dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. Ou seja, lá não tinha cenourinha, né? Não tinha limpeza pública, né? A coisa tava terrível. Um lixo, né? Um lixo solto lá. E aí vem a primeira questão, né? O que o instrutor diz sobre as mentes extraviadas? O instrutor informou-nos então com muito acerto de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza e santificante, e se entregam a lastimável relaxamento. Terrível, né? Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuadas os palácios das praças governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes revestidas de substâncias semelhantes a lodo mostravam-se repelentes, não só na visão, mas também no olfato, pelas exalações desagradáveis. A vegetação em todos os ângulos era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes infelizes, e poder-se-ia pensar num serviço
metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade construída por milhares de loucos declarados? Dentro da colônia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental dos olhos alheios? Impraticável, por isso qualquer organização beneficente visível, a não ser por serviço arriscado qual aquele que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia da obra de satisfação santificação com Cristo. Aí, só para a gente falar, né? Ele pergunta sobre as mentes extraviadas. Lá em cima. Aí ele coloca assim: o instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Reabaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Aqui ele está, no linguajar do que se fala aí sobre ovoide, ele está fazendo uma referência ao processo que se dá para a ovoidização, ou seja, as ideias fixas. Então, quando, segundo quem defende essa tese que o ovoide existe, que é o que é explicado aqui na obra do André Luiz, né? A ovoidização acontece quando o espírito ele se fixa numa ideia só. É o que eles denominam de monoideísmo. Então, o espírito ele começa a se fixar apenas numa ideia. Então, tipicamente, ideia de vingança, essas coisas assim, ele vai deformando o seu perispírito até chegar nessa condição em que ele se apresenta como um ovoide. Então, é o que ele coloca aqui: lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes. Então, nesse processo, ele vai se transformando num ovoide. Sempre é bom colocar, né, que nas obras básicas de Kardec não há nenhuma menção a esse tipo de situação. Isso veio com as obras de André Luiz. E aí tem muita gente que fala: olha, esse negócio de ovoide não existe, isso aí é invenção do André Luiz. A gente não sabe se é invenção, porque outras fontes, de fato, não há a respeito desse processo de ovoidização. Então, a gente vai ter que, assim, aguardar maiores esclarecimentos de outras fontes para a gente realmente se orientar. Agora, a princípio, o que é colocado nas obras básicas é que o perispírito ele é uma conformação da mente. Então, é plausível que, se você mentaliza algumas ideias fixas, você pode moldar o perispírito de forma que ele perca de fato a forma, porque ele é matéria. Ele é um espelho do que vai na mente. Então, se ele é um espelho do que vai na mente, é plausível que possa realmente existir formas ovoides. Agora, se realmente isso é correto, não é correto, é algo que a gente vai ter que esperar um dia novas informações para ter certeza. Mas, a princípio, o André Luiz coloca dessa forma. E aí, toda essa descrição que ele deu aqui é mais ou menos o que acontece no processo quando o espírito está nesse processo de ovoidização. É essa descrição que ele dá aqui, nesse parágrafo. Fora essa questão de ser um ovoide, até que ponto chegaria um espírito? Porque nós sabemos que tem espíritos que têm essas características, né? Ideia fixa, obcecado por vingança. Sim, sim. Até que ponto chegaria um espírito? Já que essa questão do ovoide é discutível, o que os outros estudiosos defendem?
Até que ponto chegaria essa degradação do espírito? Essa que é a questão a ser discutida, né? Porque se o perispírito ele é moldável, ele pode se degradar, né? É relatado formas monstruosas de espíritos. É porque ele emula, né, algo que está na mente daquele espírito. Então, você quando vê o perispírito desse espírito, você vê formas monstruosas. Se ele pode ter formas monstruosas, ele também pode se transformar numa forma void. Então, é plausível. Eu entendo que, assim, não vou descartar que isso não seja verdade, mas também não vou admitir como uma verdade absoluta, porque não há outras fontes para, vamos dizer assim, corroborar o depoimento do André Luiz. Essas informações, para mim, é plausível. Eu acho que faz sentido até. Tanto é que aqueles livros iniciais que a gente fez aí, os Obreiros, não me lembro agora qual, mas foi logo no início lá que tem aquele padre lá que está numa condição espiritual terrível, está num processo degradante para a boa. O cara está todo desfigurado, ele descreve, né, o perispírito dele de forma totalmente desfigurada, etc. Ou seja, dependendo da condição, né, ele pode, de repente, até assumir. Acho que, como você falou, é plausível, ou seja, é até admissível que possa existir, o espírito possa assumir, o perispírito possa assumir uma forma dessa, né, em função da essência dele, né, daquele processo que ele está passando, que ele passa naquele instante. Então, talvez sim, eu acho que até plausível, sim. Eu penso que é importante você ter em mente que o perispírito pode se degradar, né? Seja para que lado for, ou void, ou monstro, etc. A degradação depende de você, né? Dos seus pensamentos, sim. da maneira como você age, né? Como ele descreve ali os pensamentos implacáveis, obcecados. Enfim, a gente tem que fugir disso, né? Essa para mim é a lição que fica. Independente da forma que tem o perispírito depois de uma sessão de vida dessa aí, né? Uma vivência dessa aí, você vai chegar num estado deplorável, seja lá o que for. Porque o nosso conhecimento ainda é muito precário a respeito disso, né? Saber tudo o que acontece realmente em termos de perispírito, ainda não atingimos 100% desse conhecimento. Portanto, se a gente entende que o perispírito é uma matéria, ela é moldável, ela reflete o que vai na mente da pessoa, o perispírito ele pode adquirir formas animalescas, formas diversas. Sim. Porque vai estar na mente do espírito, né? Diante de todos esses prenúncios aí, eu acho que a gente pode considerar essa condição, né? Sim. Esse formato aí. Mas essa questão do ovoide é um assunto polemiquíssimo no espiritismo, porque muitos que estudam as obras básicas a fundo não admitem isso daqui, porque nas obras básicas, de fato, não há menção nenhuma. Mas eu penso que, assim, Kardec ele não teve tempo de abordar tudo. Pode ter ficado de fora. Então, é possível. Agora, certeza mesmo, só se vier de outras fontes mediúnicas capazes de realmente dizer que isso é possível. Como ainda não temos, a única fonte é o próprio André Luiz, fica ainda aí meio que, assim, naquela coisa assim, não vamos admitir por completo, mas também não vamos descartar, vamos deixar ali, quem sabe a gente consegue investigar melhor no futuro. Sim. Ok. Aí ele descreve, né, que tinha lá uma atmosfera sufocante, tinha um nevoeiro, né, que não conseguia nem ver direito, né, a distância. Ele fala que o sol atravessava lá através de uma cortina de fumo, que era visto a semelhança de uma bola de sangue afogueado.
Aí ele fala assim, Eloy, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas. Ao que nosso orientador respondeu aquiescendo, né, confirmando, e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Então, o que ele colocou aqui? Tem uma explicaçãozinha boa aí logo em seguida. Ó. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda, esclareceu Kugel, atencioso. Essa matéria que plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Ou seja, nada agradável. Aqui ele coloca assim, que a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que a circunda, ou seja, todo aquele ambiente que eles estavam vendo ali era tudo criação mental daqueles espíritos que estavam ali. Que a gente sabe que matéria, o pensamento também é criação. Que é isso que eu sempre falo, olha, a gente, como criaturas de Deus, né, criações divinas, Deus, quando ele criou o universo pensando. Então, nós, como criaturas divinas, nós também criamos nos nossos pensamentos, só que, obviamente, uma dimensão infinitamente menor do que ele. Mas nós também criamos com os nossos pensamentos. E o ambiente que estava vendo lá era isso, criação mental. O nosso pensamento tem muito mais força que a gente imagina, né? Seja lá em que situação for. Sim. Aí vem a segunda, em seguida, né? Descreva o que vem a ser o asilo de espíritos desamparados que tocou tão profundamente André Luiz. Marcháramos atravessando compridos labirintos e achamo-nos diante de extensa edificação que, com boa vontade, nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e depois de avançarmos alguns passos, o alvoroço quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante a imensa cratera de um vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Tremeram-me as fibras mais íntimas, e não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy. O movimento era de recuo instintivo. O quadro que ele descreve é assustador. Ele já tinha falado lá em cima que tinha muitos gritos, né? Que ele escutava muitos gritos. Sim. E agora ele está no meio da tempestade lá, do terremoto. Uma coisa que a gente já comentou várias vezes, esse tipo de ambiente, ele tende a só aumentar, né? A energia vai só chamando mais gente. A baixa vibração, né? É a questão da afinidade, né? Então você tem muitas vezes espíritos que desencarnam em condições tão deploráveis que eles acabam sendo como se fosse um imã, né? Sendo atraídos por essas regiões pela similaridade de pensamento. E aí é o tal do... que se a gente for analisar, tantas civilizações do passado tinham infernos, né? Todas as mitologias tinham infernos. Muito provavelmente é a impressão que esses espíritos trouxeram ao reencarnar de regiões como essas.
Porque não é coincidência que, de repente, civilizações aqui da América, que nunca tiveram contato com os europeus, também tinham em suas mitologias os infernos, né? E invariavelmente era fogo. Né? Sempre o fogo a torturar as pessoas. É a reminiscência mental desses espíritos passarem por essas regiões. É chocante o que ele descreve numa frase, né? Nenhum sofrimento depois da morte do corpo tocara tão fundo o coração. Quer dizer, a coisa era feia. Olha que ele já passou por lugares tenebrosos, né? Uhum. A situação devia ser complicada. E é aquilo que tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala, né? Para não repetir os erros, eu não lembro exatamente da passagem, mas ele fala para a gente não repetir os erros, para a gente se reconciliar com as pessoas enquanto a gente está aqui, para a gente depois não se atormentar, né, na chamada Guiena que ele fala, que é aquela tortura mental que a gente tem do arrependimento, do remorso, de ter feito coisas erradas ou não ter feito o que deveria ter sido feito. Uhum. E esse tormento, esse remorso, essa tortura mental vai criando esses ambientes aqui que eles estão descrevendo. Uhum. Mas Cristo sempre que ajudava alguém, ele dizia, né? Alguma pessoa que estava muito necessitada, vai e não volte a pecar, né? Já era até um toquezinho, né? Sim, ele já falava, olha, né? Cuidado que lá para frente você pode ter problema. Eu não vou estar por lá tão perto. Vai ficar um pouquinho mais difícil a comunicação, o Wi-Fi lá não é muito bom. Meu amigo. O serviço lá não é muito bom, né? O serviço de quarto não é muito bom. Tá tudo fedido. Até essa questão das paredes, né? Esse negócio das paredes lodosas aí lembra um pouquinho de egrégora, sei lá. Uma egrégora em grau estupendo. Nossa Senhora. Deixou as paredes tão impregnadas que... Eu lembro na época em que eu estava para mudar, né, o escritório, antes de vir para cá onde eu estou hoje. Eu lembro de ver algumas casas para alugar, né, para mudança. Eu fui numa casa, até numa rua perto de onde eu morei, na minha infância e adolescência. Rapaz, eu entrei na casa, eu senti uma coisa tão estranha, tão esquisita. Eu vi assim, as paredes meio manchadas, meio suja. E eu achei, nossa, eu não me senti bem naquele ambiente. Alguma coisa estranha tinha lá. Depois o rapaz falou que aliás, a vizinha, né, que falou para mim, encontrei numa vizinha da época da minha adolescência lá, ela falou assim que os últimos moradores lá, os pais ficaram doidos, porque os filhos começaram a se envolver com drogas e tudo mais, roubo. E aí eu falei, então tá explicado. O ambiente da casa lá ficou impregnado de coisas ruins, porque, rapaz, eu não senti bem, alguma coisa estranha tinha naquele ambiente. Uhum. É como ele fala, não só a visão, né? Você começa a se sentir mal só pela visão, aí daqui a pouco você começa a observar as outras coisas. É impressionante mesmo, né? Você entra em certos ambientes e você que tem qualquer coisinha de mediunidade, você já percebe a baixa vibração ali, né? Rapaz, assim, eu não cheguei a ver nada, mas eu senti que tinha coisa meio ruim lá naquele ambiente. Falei, aqui nem se o aluguel TV é muito barato. Tô fora. Ai, meu Deus. Aí vem a terceira, né? Quem são os seres que habitam esse lugar e por quê? Agora é engraçado ele chamar de asilo, né? Isso é um hospício. Tá mais pro hospício. Tá mais pro hospício. Asilo de... Como é que ele chama? Asilo de espíritos desamparados. Então, tá bom. Suave. Vale ou não? Onde é que tá? Eu tô aqui... Depois ali
tremeram-me as fibras. Amontanham-se aqui como se fossem lenhos secos. Milhares de criaturas que abusaram do sagrado dom da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu e confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. E talvez porque nesse espanto crescente à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou sereno: não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os princípios precipícios subportais, crostrais. Mas não haverá recurso e tanto desamparo. Mas não haverá recurso e há tanto desamparo, indagou Eloy, compungidamente. Rubio refletiu alguns momentos rápidos e aduziu em tom grave: quando encontramos o morto de cada vez, é fácil conceder a sepultura condigna, mas se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Todos os espíritos renascem dos ciclos carnais para destruírem os ídolos de mentiras e da sombra e assumir dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade. Quando não se encontram em simples estrada evolutiva, contudo, mas nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adotar a morte... Adorar, né? Adorar a morte da ociosidade na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Aí acho que já está entrando na 4, não está, não? Pergunta 4. Na 4 acho que está mais embaixo, não? É a última frase desse parágrafo, né? É verdade. Vai lá. Mais lá para baixo, sim. Adotar a morte da ociosidade na ignorância agressiva, no crime disfarçado, olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Uma vez que estruturarem destino santificante com vistas ao porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e constroem débitos glamourosos, retardando a ordem de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas a que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer senão seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação de nossos benfeitores? Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Essa já é a quarta questão, mas a terceira... já entra na quarta. Ele faz a descrição dos seres que habitam o lugar. Vocês conseguiram captar o que ele está descrevendo aqui? Na verdade, são pessoas que têm uma... De novo, fala do remorso, ele fala da consciência, fala tudo aquilo de ruim que eles acumularam enquanto estavam por aqui e carregaram para lá, né? Como ele diz aqui, envenenados, resíduos envenenados se acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios.
de trabalho edificante no mundo físico, que na verdade não fizeram isso, né? Esse trabalho edificante não foi feito. E eles ficavam... Tudo que eles passaram aqui, levaram para lá e agora estão tentando sair da situação, como ele diz ali, uma tortura redentora, né? A maneira de se redimir de tudo que foi feito. Tentar, né, pelo menos. Réus da própria consciência, ele começa a descrever assim, ó. Porque ele descreve que são espíritos que, vamos dizer assim, tinham uma meta a cumprir e não cumpriram, e ali eles estavam, vamos dizer assim, soltando aqueles venenos que eles cultivaram enquanto eram encarnados, né? Por isso que a gente fala, faz aqui, né? Aqui é mais fácil. Chega lá, essa tortura redentora aí não é fácil não, meu amigo. Porque aí ele explica, né? Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade. Então todo mundo reencarna com esse objetivo, né? Se desfazer dos seus maus pendores, né? Dos vícios, defeitos, etc. E aí ele descreve o que acontece na prática com essas pessoas, né? Aí ele coloca: preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando, ou seja, esquecendo a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Ou seja, eles vêm, reencarnam, não faz o que tem que fazer. Não faz o que tem que fazer, eles esquecem, né, que um dia vão morrer. E que um dia vão se defrontar com a realidade da vida espiritual. E aí, quando eles se defrontam com essa realidade, acontece o que ele descreveu antes aqui, né? Todo aquele processo em que eles viveram encarnados, mais alimentando as coisas erradas, mentalmente levando, né, para o mundo espiritual esses venenos mentais que eles criaram, e eles vão criando esse ambiente que eles estão vendo lá. Aí ele fala aqui: ao invés de estruturarem destino santificante com vistas ao porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra da elevação própria. E aí ele coloca-se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo acervo de revelações religiosas que dispõem para solucionar os problemas da alma. Se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer senão seguir nas linhas da paciência? Ou seja, as pessoas vêm aqui, são pessoas dotadas de inteligência, não são pessoas ignorantes, não são pessoas atrasadas, são pessoas com muita inteligência. E que, inclusive, conhecem muito bem a religião. Quantos aí que sabem a Bíblia de cor salteado, né? São pessoas aí veneráveis nas suas religiões, conhecem tudo da Bíblia. São verdadeiros papagaios, né? O cara repete. E aí, mais grado ali, além do cara não cumprir a missão dele aqui para que ele se propôs, ele não faz coisa errada, né? Sim. Porque ele carrega um monte de coisa errada lá que ele fez aqui, não aproveitou em nada. Isso que ele fala aqui, eu até sublinhei esse trecho, que ele fala assim: todo o acervo de revelações religiosas que se dispõe para solucionar os problemas da alma, ou seja, a pessoa com um grande conhecimento, mas não aplica esse conhecimento nem para si mesmo e nem para os outros. Se confiam voluntariamente a semelhante atraso, ou seja, as pessoas que têm tanto conhecimento que poderiam auxiliar, no mínimo, a si mesmos ou aos terceiros, eles preferem ficar nesse tipo de atraso, ou seja, o cara se enche de dinheiro dos outros, não faz nada, né? Tá ali só recebendo, curtindo a vida, comprando iate, né? Curtindo a vida. Pegando atestado do médico, igual o outro lá da outra lição, ficando em casa. Sem estar doente.
Vamos dizer assim, é o varejo da coisa, né? Eu falo no atacado, né? Pessoas aí, chefes de grandes denominações religiosas aí, comprando iates de luxo com dinheiro que não é dele, né? E outras coisas mais. São pessoas que têm um grande conhecimento religioso. E eles se prestam a fazer esse tipo de coisa, né? Você vai esperar o quê? Né? Essa influenciação dos nossos bens, ele fala aqui, né? Sem dúvida, essa paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Ou seja, ela existe e é necessária, né? É a quarta questão, né? Comente sobre a frase de Gubbio que nos permite grande reflexão. Sem dúvida, essa paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Por quê? Ele está questionando assim, por que compreensível e necessária? Compreensível porque as pessoas não aproveitaram a sua oportunidade, então tem que, de alguma forma, precisa resgatar alguma coisa. E necessário por causa disso. É necessário que você tenha essa condição degradante aí para você tentar acordar, né? Tem isso também. Como desde o começo a gente fala, esses ambientes todos que a gente já descreveu até agora, você não vai mandar um anjo para poder tomar conta desse pessoal todo, né? Não tem como, né? Sim. Olha, você vai mandar um anjo para poder resgatar esse povo aí? Como? Vou estraçalhar com o anjo, coitado. Nossa Senhora. Entendeu? Então, eles vão ter que... A ficha tem que cair para partir deles. Eles têm que se manifestarem, né? Em direção à luz. É o que a gente tem sempre batido nessa tecla, né? Que ninguém salva ninguém. Você se salva. Você salva a si próprio. Se essas pessoas estavam lá, é a consequência das suas próprias criações mentais. Exatamente. Das suas atitudes. Estão colhendo. Basicamente é isso. Basicamente é isso, ué. Aí o André Luiz pergunta, né, se naquele sítio purgatorial não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar. E o instrutor responde, sim. Ele disse, essa imensa coletividade dentro do qual preponderam individualidades que pelo sofrimento contínuo se caracteriza pelo comportamento subhumano, não está esquecido. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Ou seja, você tem que querer, mais uma vez, né? Você tem que querer mudar. Sim. Resumindo, é isso, a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Semeadura livre, colheita obrigatória. E aqui você vê assim, essa imensa coletividade, né? Ela não está esquecida, então eles não estão ali esquecidos. Não. Eles estão ali sendo amparados, mas é que, diante da condição daqueles espíritos, não tem muito o que fazer. É aguardar para ver se eles tomam a iniciativa de querer mudar as coisas, porque tem que partir deles. É como se assim, você está ali com a corda, você vê um monte de gente no buraco, você está com a corda na mão ali para auxiliar. Agora resta as pessoas segurar a corda para ser puxado. É isso aí. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Você tem que querer, meu amigo. E o André Luiz não descreve, mas volta e meia deve sair alguém de lá, não é possível, né? Tanta gente junto, de vez em quando alguém vai cair na real. Plim, tô saindo. Mas pelo amor de Deus, mudei. E aí, o cara sair de um ambiente desse? Me explica. Mexe vira, é mandado um grupo de resgate, né? Para ver quem para ver quem que vai se manifestar aí. Foi isso que a gente aprendeu, né? Isso é justamente isso. E não tem como mentir, né? Esse é o grande detalhe, né, cara? Não tem como mentir. Se você o perispírito é ali tão translúcido, tão visível, que não tem um cara como ele burlar essa situação. Não, agora eu tô limpo. Não, mas como é que você tá limpo? Olha o seu estado, cara. Não tem como, é visível, né? Se pelo menos servir pro cara e dizer assim, eu quero encarnar de novo, e agora eu vou aproveitar, porque chega.
Chega de vir aqui para baixo, ficar desse jeito, não aguento mais. Pô. Mais. É a 100ª vez. Eu quero encarnar, mas eu quero fazer uma coisa útil lá em cima. Acha que esquece tudo de novo, né? Aí vai para Esbórnia. Eita ferro. Orai e vigiai, nossa senhora. E vamos estudar, como diz o livro dos médios lá, vamos estudar. Aí na sequência eles chegam até uma mulher, né? Isso. Vês realmente, André, inquiriu o paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides. Aí os ovoides de novo. Essa já é a pergunta 5, né? É a 5. Hã? A gente está entrando na 5 aí, né? Sim. Já está entrando na 5 aí. Sim. Aqui já é o comecinho, né? Que eles chegam até a mulher. E aí percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides. Diferenciadas entre si. Pensadas entre si, mas nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Olha só, hein? Que é a quinta questão, né? André Luiz, em observação mais acurada, percebe que uma infeliz mulher estava cercada de 3 formas ovoides. Porque esses seres tomaram a forma ovoide. O Gúbio pergunta a ele, né? Vês, André, né? Vês que estás? Sim. Vês realmente, André? Quer ler lá ou Leonel? Reparo sim. Realmente, André inquiriu paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides diferenciadas entre si nas disposições e nas cores que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Reparo, sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas que se que lhe justapõem o perispírito, apesar de se expressarem por intermédio da matéria que me parece leve, gelatina, fluida e amorfa. Elucidou Públio em detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormentam o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantaram-se naturalmente a mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar e a ciência de libertar, iluminar e redimir. Auscultamos de mais perto e a desaventurada criatura. Assumiu Gúbio a atitude de médico ante o paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento escura, registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a idiotia. Joaquim, onde está Joaquim? Diga-mo, por piedade, para onde levaram? Ajude-me, ajude-me. O nosso orientador tranquilizou com algumas palavras e não lhe conferindo maior atenção, além daquele que o psiquiatra dispensa um enfermo em crise grave, observou-nos. Examine os ovoides, sondam-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei um ato de vontade na minha capacidade de ouvir ao campo íntimo de forma e, assombrado, ouvi gemidos e frases como que longínquos por o fio do pensamento. Vingança, vingança. Não descansarei até o fim. Essa mulher infame me pagará. Repetia
Repeti a experiência com os 2 outros e os resultados foram idênticos. As exclamações assassina, assassina transbordavam de cada um. Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-a atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecendo. Aí começa a 6, né? Aí já começa a outra, né? Começa a descrever por que ela está... por que ela está nessa situação. Na Quem 5 que é o ele Joaquim? pergunta, né? Aí por ela... que esses seres tomaram a forma, né? Na 5 ele pergunta isso. Né? Sim. Isso. Por que esses seres tomaram a forma ovoide? Ele descreve lá em cima, são entidades infortunadas entregues aos propósitos de vingança, que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude de revolta que lhes atormentam, se gastaram o perispírito, sob inenarráveis tormentas de desesperação, e imantam-se naturalmente a mulher que odeia, né? E irmã, essa por sua vez, ela não descobriu a ciência. Então, são obsessores, na verdade, né? Sim. No fundo, são obsessores, né? Sim. Querendo vingança. Inclusive, se eu não me engano, é o capítulo 23 do livro dos médiuns, que fala sobre a obsessão. Sim. Que, mais uma vez, lá ele não cita nenhuma forma, mas ele só fala os graus de obsessão, né? Então, a ser verdade isso daqui, a imantação desses espíritos ao espírito da mulher é um grau gravíssimo de obsessão. Né? Interessante que a obsessão, que você está falando agora, eu me lembrei, ela pode ser de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Sim. Tem desencarnado que sofre obsessão de desencarnado. Sim. Qualquer situação, né, cara? Qualquer situação. Obsessor é obsessor. Não, tem obsessão de encarnado para desencarnado também, né? Desencarnado também, Também tem essa. Tem tudo. Porque fixou-se muito nessa ideia de que o obsessor é sempre um espírito e o obsidiado é um encarnado. Existem múltiplas situações, inclusive o inverso também pode acontecer, ou seja, o encarnado ele pode obsidiar um desencarnado. Então... E faz direitinho, hein? Tem gente aí que é especialista. Então, vamos lá. Então é isso, né? São espíritos que, na visão dele, né, viraram ovoides por isso, porque Sim. Perderam muito tempo só obcecados, de novo, obsessão, né? Obcecados por uma ideia de vingança, pelo jeito aí, né? Ela aprontou alguma. Porque é como foi explicado aqui anteriormente, a descrição que o Gubbio faz do processo que leva à ovoidização é justamente isso, esses pensamentos fixos, obcecados, acaba o perispírito, segundo o que consta aqui, o perispírito ele vai perdendo a forma, e ele adquire uma forma muito compacta, similar a um ovo, né? Então, por isso a forma ovoide. E aí ele se imanta, segundo a descrição aqui, no perispírito do obsidiado, né? Que é o que estava acontecendo com a mulher aqui. Então, é justamente esse pensamento fixo fez com que eles perdessem a forma, né? E vai tirar de lá. Muita oração, meu chapa. Agora, nesse capítulo, ele só fala dos ovoides do mal, né? Tem os ovoides do bem, né? Pelo que ele falou no outro, né? Que vai reduzindo tanto o perispírito que sobe de vez. Que é mais discutível ainda, né? Não sei se isso pode acontecer, porque, para mim, pelo que eu já li sobre ovoidização, é sempre quando a pessoa tem um pensamento fixo, obsessivo. Isso não é normal um espírito mais elevado. Você comentou que onde quer que vá, o perispírito vai se fazer presente, né? Porque você precisa dele lá. Sim, vamos dizer assim, é uma decorrência lógica do que já é colocado a respeito do perispírito. Uhum. Porque o espírito, seja aonde ele estiver, que meio material ele estiver, ele precisa do perispírito, é o intermediário. Uhum. Então o perispírito ele sempre vai existir. Isso aí realmente vai ser polêmico. Já está sendo, né? Tem algum livro chamado Ovoide?
Deve ser um livro interessante. Então, tem outras obras que abordam essa questão dos ovoides, né? Mas, como é um assunto que não é muito certo, vamos dizer assim, não é algo comprovado, a não ser nas obras do André Luiz, que ele é o primeiro a abordar isso. Existem outras obras que falam sobre ovoides, mas é tudo extraído das ideias do André Luiz, das obras do André Luiz. É como se fosse um desdobramento daquilo que é colocado nas obras do André Luiz. Então, existe. Mas que eu saiba, assim, não tem uma obra específica falando só sobre isso. Ele é abordado en passant, vamos dizer assim, em outras obras. Fora aquelas que devem devagar, né? Deve ter muita gente escrevendo sobre o ovoide, falando muita besteira, né? Então, é bom se afastar disso aí. A gente não tem comprovação, então fica no campo da especulação. É hipótese, é chute. Então é complicado. Aí vem a sexta, né? O que fez essa infeliz mulher para atrair para si esses 3 seres que lhe atormentavam? Só coisa boa. Joaquim será naturalmente... Bom, após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-a atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecendo: Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Certo, já regressou à terra mais densa, a fim de preparar-lhe o lugar. A pobrezinha está esperando ensejo de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz, dos arquivos mentais. Foi jovem bela, mas desposou consoante o programa de provas salvadoras. Mas desposou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que a seu turno já assumira compromissos sentimentais com humilde filha do cativeiro. Embora a mudança natural de vida à face do casamento não abandonou a ele o débito contraído. Em razão disso, a pobre mãe e escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor, menos agregada à propriedade... Não, como é que é? Com os rebentos de seu amor menos feliz. Com a passagem do tempo, a esposa requestada e fascinante, conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Dirigiu-se ao marido, colérica e violenta, dobrando aos caprichos que lhe exacerbavam a mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Os 2 rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Acusados de ladrões pelo capataz, a instância da senhora dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram no passado sob humilhações incessantes. No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Desencarnados, reuniram-se à genitora revoltada, formando um trio perturbador, na organização ruralista que os expulsara, sustentando o sinistro propósito de esforço. Não obstante, convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Vai continuar, Leonel? Dominaram-lhe a vida psíquica, transformando-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta sustentáveis e suscetíveis e acentuar-lhe as perturbações. Adoeceu ela por isso gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura, embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrastou-se-lhe
arrasou-se-lhe o corpo físico pouco a pouco, incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior que corrige desvairos íntimos e facilita a cooperação vibratória das almas que expiram em esferas mais elevadas. A desditosa fazendeira sofreu, insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho, 10 anos de mágoas constantes e infindáveis. Claro que possui, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos, por ocasião da morte do corpo que se tornou inevitável. Contudo, quando nós enseguecemos no mal. Enseguecemos no mal e inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. O instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Aí já é a 7, não? Aí já é a 7, não? Tem uma frase aí no meio, lá no final, deixa eu ver aqui. No meio do parágrafo tem uma frase que... A revolta e o pavor do desconhecido que é só... Aí, continua, né? Livre dos inhames carnais, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor, mas o ódio trocado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e revolta. Desencarnado esposo, veio o semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispirística, aderiram a ela com os princípios da matéria mental e que se revestem. Ou seja, são os dois tipos da mulher, né? A revolta e o pavor. Até aí, né? Aí a próxima é a 7. Isso. Então, ela aprontou todas, né? Ela aprontou, né? Estava todo mundo lá atrás dela, eles não cediam, né? Foi até tentado, né? Mas eles não cederam nem 1 milímetro com o espírito de vingança, né? Eles queriam vingar de qualquer jeito todo o sofrimento que elas os fez passar. Aqui, a grande lição dessa história da vida dela é assim: não crie inimigos de graça, que você só vai se lascar. Sim. E cuidado com os inimigos que se arruma também. Já viu isso aí para trás. Se o cara for barra pesada, meu amigo. Numa situação dessa, né, que... bom, isso aí você vê que ela era o quê? Fazendeira, dona de terra e tal. Ela casou com alguém que era bem mais velho que ela, né? Provavelmente. O cara tinha um caso com uma das escravas, né? Teve 2 filhos, pelo visto, com a escrava. A gente sabe que naquela época esse tipo de filho não era reconhecido, obviamente. Aí a mulher casa com o cara e roda a baiana. Falei, não quero saber dessa mulher aqui, nem dos filhos dela. Você dá um jeito, você se vira aí. Aí mandou, né, praticamente, ele vender a escrava. Aqui fala que ela foi para um lugar palustre, ou seja, um lugar pantanoso. Devia... tuberculose.
Devia ser um lugar que tinha, como por exemplo Pantanal, né? Devia ter muitos mosquitos e tudo mais. Isso. Aí deve ter pego febre amarela, né? Morreu. Os filhos foram torturados, morreram também, doentes. E aí os 3 se juntaram e vamos exigir justiça pelas próprias mãos, né? É isso aí que aconteceu. Então, mas você vê, numa situação dessa aí, uma situação mais ou menos comum para a época, vamos dizer, né? Senhor de escravo, blá, blá. Quantas pessoas não estão nessa situação? Avalie, por exemplo, a situação de um soldado alemão, né? Tratando, massacrando os judeus, enterrando judeu vivo, né? Enfiando os caras naqueles fornos de... Avalie a situação desses caras. A capivara desses caras. São situações que os caras se comprometeram de uma forma tão grande que, nossa senhora... E o resgate vai ser pesado. Nossa, já pensou? Isso que eu fiquei pensando, porque isso aqui é um caso mais ou menos comum para a época, evidentemente, né? Pelas circunstâncias e tal, da história da humanidade, papai, escravidão, senhor de dono de escravo, etc. Agora você transfere isso para uma situação né? Aqui ainda fala assim, ele fala assim, contudo, quando nos enceguecemos no mal, né, quando ficamos cegos pelo mal, ensiquecemos. E inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. Ou seja, a pessoa ficou cego, quero vingança a todo custo. A pessoa não admite absolutamente nada a não ser cumprir a vingança. A pessoa fica cega ali. Os 3 poderiam ter perdoado e eles seguiriam a vida deles. Ela com certeza teria que se reajustar com a lei, né? Mas eles preferiram fazer isso com as próprias mãos. Então eles, em vez de perdoar e seguir, eles ficaram presos, imantados a ela. E dá a entender que esse ódio recíproco, que ela tinha ódio deles também, apesar de estar desencarnando, né? Sim. Ela nutria um ódio pelos 3 absurdo, tanto que ela fez o que fez, né? Essa troca de ódio aí, de um para o outro, o negócio piora mais ainda, porque eles já estavam incrustados no perispírito dela. E aí ela fica cega, fica mais cega ainda. Né? Sim. Mas esse sentimento, se você observar hoje em dia, o que tem desse tipo de sentimento por aí, de vingança, cara, é uma coisa absurda. As pessoas não perdoam, não, cara. Não perdoam, e elas vão se alimentam disso, né? E todo mundo reza o Pai Nosso, né? E todo mundo reza o Pai Nosso. Isso. Vai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A quem nos tem ofendido, mas da boca para fora. Da boca para fora. Pai Nosso é uma oração universal. Todo mundo reza. Mecânico. É o que dizem, né? As pessoas quando falam, recitam o Pai Nosso, as pessoas pronunciam sua própria condenação, né? É verdade. Perdoai na medida que perdoamos os nossos semelhantes. Então, a gente já está dando a receita do caminho, né? É que a gente não cumpre, né? Eu confesso que eu rezava o Pai Nosso mecânico. Eu, tipo, né, garoto, né, vai pra igreja católica, eu segui missa, pai e mãe. No dia que eu caí em mim, já tem muitos anos, só essa frase aí, perdoai, se eu perdoar também, né? Perdoar à medida que eu perdoo. Esse negócio bateu tão fundo dentro de mim que ficou mais fácil perdoar. Ou menos difícil, né? Que perdoar não é fácil, né? Mas não é fácil. Quer o perdão? Então você tem que perdoar. Não adianta. Você não precisa nem conviver, é como se fala, mas perdoa, né? Tudo que fizeram, tudo que agiram contra você. Muito difícil. Não precisa conviver, né? Mas deixa ele no canto dele lá, não sente nada. Pronto, tá bom já. Que a gente fica sempre naquele sentimento de ser injustiçado. É que a gente esqueceu o que a gente fez de injustiça com os outros no passado, né? Exatamente. Sempre quando se fala em perdão, eu me lembro do filme da cabana lá. Ave Maria. É verdade. Aquilo ali é dureza, amigo. Aquele ali é dureza, velho. Matou, filhinho, puto, cara dá. É uma situação.
assim indescritível, né, cara? É difícil dizer. E o cara, o Deus, né, aquela atriz que faz o papel de Deus, aquela de cor lá, ela fala, pô, você tem que perdoar. Nossa Senhora! Rapaz! Aqui está mais um exemplo de que ninguém muda ninguém, né? Que ele descreve, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e renovação pelo amor, mas o ódio permutado é uma fornalha ardente. Então, eu não queria, meu amigo. E, aliás, coitada, ela já estava subjugada, né? Três ovoides enfiados lá no perispírito dela, destilando ódio, né? Pelo ódio. Pelo visto, os 4 já deviam ter uma história em comum em outras encarnações, né? Então não deve ser novidade ali nessa situação, né? Você começa a voltar, né? Porque não tem almoço grátis, né? Por que aconteceu isso? E você não interrompe o ciclo, né? Porque você recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. Isso. Você fica se autoalimentando, ele não cessa, né? Que ele se autoalimenta. Por isso que é boa a doutrina, cara, que você para e pensa muitas horas, né? Então, peraí, isso aí veio para me ajudar, cara. Isso veio para me ajudar. Eu não vou entrar nesse ritmo aí. E muitas vezes você releva, né? Baseado nisso. Eu, pelo menos, uso muito isso. A gente nunca sabe o que é, né? Se é resgate, se não é, se é uma situação criada, mas na dúvida, releva. Sim. Aí vem a 7ª, né? A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, liga-nos uns aos outros, quais algemas de bronze. Comente. Continua aí, ó. Essa é a pergunta 7, né? Isso. Infeliz perseguida. Continua aí, Alexandre. A infeliz perseguida na posição em que se encontra não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes, através da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada sem direção, tem o comportamento de um ser quase irresponsável. A infortunada criatura não parecia registrar as informações ditas ali em voz alta que lhe diziam respeito. Clamava amedrontada pelo auxílio do companheiro. Vale-me ainda do ensejo para algumas indagações. Vale-me ainda do ensejo para algumas indagações. Diante desse quadro comovedor, como encarar a solução? Desfechei a pergunta direta. Rubio, todavia, observou muito calmo. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa, entretanto retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. Quando ele fala que se liga ali quais algemas de bronze, é a força do pensamento, né? É como ele descreve ali, ó, ela... Onde que ele fala? Não usar o papo, não sente, ouve as vozes através de inconfundível acústica da consciência. Tá aí, ó. Não tem coisa pior do que a consciência, né, bicho? A consciência acaba contigo. Os 4 acabavam ligando-se entre si justamente por essa questão do ódio que eles nutriam entre eles, né? Então isso funcionava como uma algema que os ligava, né? E quebrar essa algema aí que seria difícil. Por isso que ele fala aqui, qual solução, né? A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa, entretanto, retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. Então não é algo que se consegue do dia para a noite. É um trabalho paciente, de conscientização dos 4, né, nessa situação. E aí vai tempo. É pior até do que quando é um caso só entre um e outro, né? Eles são 4. 4 pessoas. 3 atuando em cima dela. Vamos supor que um cedesse, já tinham 2 ainda. Então, é terrível. Aí ele fala, né, que tudo me faz crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação. Então, qual que é a solução aqui que ele deixa entender? É todos eles reencarnarem. Ali,
ali a mulher vai ficar se arrastando no lodo ali, e os três ali obsidiando ela até a eternidade, ad eterno, como se fala, né? Então qual a solução? É a reencarnação, não tem outro jeito. Aí até pergunta, né? Os inimigos ser-lhe-ão filhos? Indaguei ansioso. Como não? Certamente o caso já se encontra sob a jurisdição superior. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela tempo de imersão nos fluidos terrestres. Ou seja, os ovoides vão ficar nela ali até depois dela reencarnar, até que ela engravide e eles encaminhem os dois ali, os três, né? A ex-mãe e os ex-filhos para reencarnar também através dela, né? Aí ele pergunta, né? Exclamei profundamente espantado, não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso? Tenho acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Sim, André, concordou o instrutor, reparaste nos processos em que funcionaram elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilitante missão dos interessados no futuro. E com auxílio divino, semelhantes casos contam-se por milhões. Contudo, existem ainda nos setores da luta humana milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Ou seja, a citação dos 4 ali era de reencarnação compulsória, não tinha o que fazer. A gente viu, né, em situações, casos em que a demência do espírito era tão grande que ele não tinha condição de escolher o seu plano reencarnatório, né? Então, o caso dos 4 era esse, né? 5, vamos dizer assim, né? Que o marido dela também não tinha condições de escolher. Então, os 5 é caso de reencarnação compulsória, porque só a reencarnação iria fazer o trabalho de desligá-los e tentar reconduzi-los vamos dizer assim, a se reconciliarem, né? Porque o objetivo é esse, que todos eles se reconciliem. Porque o marido, pela história, o marido foi mais assim, tipo um banana, né? Não fez nada para impedir o problema, né? E aí ele foi no roldão, né? Junto com a tempestade. Na lição anterior, no capítulo anterior, acho que ele fala dessa questão da reencarnação compulsória, os ovoides, né? Se eu não me engano, ele menciona isso. Quando você chega nesse nível aí, não tem mais o que fazer. Você tem que reencarnar. Sim. A gente atravessou pela 8 aí, né? Que ele perguntou como será a provável reencarnação da infeliz mulher. Sim. Eu identifiquei um pouco mais para frente, né? Mas... tá certo. Que ele fala, exclamei profundamente espantado, né? Não se separar, né? Sim, André, concordou o instrutor. Reparaste nos processos em que funcionam elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilitante missão desinteressada no futuro, e com auxílio divino, semelhantes casos contos por milhões? Contudo, existem ainda nos setores da luta humana milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne, premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Em ocorrência dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos, complicados, de acordo com os ditames da lei. Aquele é o finalzinho. É tudo, né? Sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. O negócio que leva tempo, viu? Aqui ele fica meio assombrado, né? Aí o Google fala, né? Por que a estranheza? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Então ele está fazendo uma referência aqui, porque ele fala aqui, né? Em ocorrência dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação. Quem era o centro de gravitação? Era a mulher. Era a mulher.
quem viria, quem eram vamos dizer assim, os astros gravitando esse centro? Os três. Três ali, né? Aí ele fica assombrado, né? Falei, nossa, mas que coisa esquisita, né? Aí ele fala, não, tudo gira em torno de gravitação, né? E quantos casos nós já vimos, né, de reencarnação dessa forma? Foi nesse livro mesmo, aquele caso da mulher que teve 3 filhos, que eram os três inimigos dela, pô. Sim. Você vai pagar, meu amigo, não tem jeito. E aí ele fala aqui no final um negócio interessante: se os bons representam centros de atenção dos espíritos que se lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviam na senda reta em obediência a eles. Quando ele fala dos bons, são os ovoides bons, é isso? Se os bons representam centros de atenção dos espíritos que lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos. Aqui ele não está falando dos ovoides, que os bons são ovoides. Está falando que os espíritos bons se transformam em centros de atenção. Uhum. Ele não está dizendo que os bons viram ovoides. Isso não cabe, porque a ovoidização ela pressupõe uma mentalização negativa. Entendi. Então ele só está falando aqui, por exemplo, Jesus foi alguém que se tornou um centro de atenção de todos nós. Entendi. Da mesma forma que o mal atrai o mal, o bem atrai o bem, né? Sim. Tá. Aí vem a 8ª, né? Segundo o Gubbio, como será a provável reencarnação da infeliz mulher, quais enfrentamentos terá que vivenciar no ciclo da vida em resgate ao passado? Fala, Léo. As afirmativas inspiraram profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida, e atento à meditação daquele instante, enviei novas perguntas. O instrutor acariciou a fronte da criatura desaventurada, envolvendo-a intencionalmente numa bênção de fluidos divinos, e acrescentou: pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender, seguida de perto pelas influências dos seres com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhes acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistência e invisível atuação dos inimigos de outra época. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não oscular. O que significa enquanto não oscular no próprio colo? Eu não achei oscular é beijar, né? E não oscular o próprio colo. Enquanto não oscular, ou seja, enquanto não beijar no próprio colo os 3 adversários convertidos. Botar no colinho e beijar. Isso. Então os filhinhos tenros da sua ternura, sedenta de paz, transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, e até que o reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será, na condição de mãe, um imã atormentado ou de sede obscura e triste de uma constelação de dor. O estudo era, sem dúvida, absorvente e fascinante, mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar. Viu como é que vai ser a vidinha dela, né? Aí vai ser difícil. Não vai ser fácil, não, né? Mas é o resgate, né? Tem que...
Porque ele coloca que ela vai viver mentalmente torturada pela reminiscência dessa situação. Ela só vai começar a obter um pouco de paz depois que ela receber os 3 como filhos. Isso. Aí que ela vai começar, vamos dizer assim, a recuperar tudo aquilo que ela fez de errado com os 3 e resgatar, né? Porque a forma que daí, na condição de mãe é mãe, né, amigo? A partir da mãe, ela vai, o amor de mãe vai florescer. Pelo menos tende a ser. Deus lhe ouça. É a chance do resgate. Porque tem mãe aí que é desnaturada, né? Mas tomara que ela consiga. Por outro lado, né, tem esse lado também, né? Mas é uma chance, né? Uma oportunidade que ela vai ter. Isso aí. É isso aí. Vai ser uma oportunidade, vamos dizer assim, na condição de mãe, o amor materno para recuperar o que ela fez de errado, né? Com os 3. O amor materno é bem forte, né, cara? Eu acho que não. Aí cabe também aos 3 aceitar, né, a reconciliação, né? Provavelmente vão ser 3 filhos rebeldes, com certeza. Vai dar um trabalho para ela, que eu vou te contar. Ela vai sentar todo dia e chorar falando onde foi que eu errei. Você errou lá atrás. Onde é que será que eu errei, hein? Você errou algumas encarnações lá atrás, pô, claro. Aproveita para... Tem que aproveitar. Isso aí. Então terminamos por hoje.